poderoso, através do Santo Espírito, nos deu seu Filho Jesus, o Salvador. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, creio no Espírito Santo, nosso Deus é três em um, creio na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus. Boa noite, que a graça e a paz estejam convosco. Vamos iniciar com a oração. Senhor Deus, nosso Pai, quero agradecer, Senhor, mais um domingo que aqui estamos juntos, Senhor, para te engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. Abençoa todos os familiares que estão nos seus lares nos acompanhando, Senhor Deus. Abençoa os jovens que estão aqui na direção do louvor, Senhor Deus, e a mim que estou aqui na direção do culto. É assim que eu te oro e que te agradeço. Amém.
Agora vamos ler um texto que se encontra em Isaías 55, do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Inclina os ouvidos e vindes a mim, ouve, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás de uma nação que não conheceis, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor ao Senhor, teu Deus e dos santos de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso e o seu caminho, e o iníquo, os seus pensamentos, convertei-se ao Senhor, que compadecerá dele, e voltasse para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e a terra, a lã, não tornam sem primeiro rugir a terra, e fecundam e façam brotar para dar sementes e o semeador e o pão ao que comer. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sararei com alegria e em paz sereis guiados. Aos montes os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo terão palmas. Em lugar de espinho crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto a glória para o Senhor, em memória eterna que jamais será extinta. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela santa palavra que o Senhor nos deixou, Senhor, nesse maravilhoso livro, Senhor Deus. Abençoa todos, Senhor, que têm o acesso livre à palavra, Senhor Deus. E abençoa aqueles que ainda não tiveram acesso, Senhor Deus. É assim que eu te oro e que te agradeço. Amém.
Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Mais um culto que estamos prestando ao Senhor. Mais uma semana que Ele nos dá. Isso é motivo de nós nos alegrarmos. É motivo de continuarmos gratos ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concedeu. Hoje é o primeiro domingo dessa semana, o último domingo de julho. E nós temos motivos para nos alegrar na presença do Senhor. Nós sabemos que tem tantos outros que estão tristes por ter perdido seu ente querido, por estar no hospital, sem expectativa talvez de voltar. Então nós precisamos continuar orando para que Deus tenha misericórdia e que essa situação seja resolvida. Eu queria pensar um pouquinho com vocês nessa noite, um texto tão conhecido, um personagem tão já trabalhado na Bíblia, que é a história de Zaqueu, o publicano, que se encontra lá em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Eu queria ver com vocês esse texto e fazer algumas considerações práticas do mesmo. Então eu queria lhe convidar, lhe encorajar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, de 1 ao 10, para nós fazermos juntos essa leitura da palavra do Senhor. E diz assim o texto de Lucas: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és o Deus que restaura vidas, Deus que chama pessoas, Deus que fala ao coração. E nós queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, através da reflexão desse texto. Que nós possamos nos despir de todo conhecimento humano, Senhor, de toda capacidade terrena, e que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ter liberdade para falar aos corações. Porque se o Senhor não falar, vai ser só mais uma mensagem, vai ser mais um texto lido e meditado. Mas se o Senhor falar conosco, nós vamos nos alegrar. Vamos entender, Deus, a profundidade das verdades contidas na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa preciosidade que temos nas nossas mãos, que é a Bíblia. No nome de Jesus, amém. A história de Zaqueu, ela só se encontra no livro de Lucas. Ela não é encontrada nos outros evangelhos. Isso não quer dizer que não seja importante essa história. Isso quer dizer que é uma das particularidades desse evangelho, o evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos têm particularidades.
E uma das particularidades do livro de Lucas é essa narrativa aqui de Zaqueu. Nós não vamos encontrar nos outros evangelhos falando desse homem. Só que vai falar a história dele é o texto de Lucas, no capítulo 19, de 1 ao 10. Claro que Mateus também teve a sua particularidade, Marcos também. Tem textos que você só vai encontrar em Mateus, como por exemplo a história da parábola do trabalhador da vinha, só se encontra lá em Mateus 20, do 1 ao 16, e também a ordem de Marcos 16, do 14 ao 18, só está em Marcos. Então são algumas particularidades que os evangelhos tiveram, ou que têm. Então essa história aqui só se encontra nesse livro. Então o texto diz que Zaqueu era publicano, isso é, ele era cobrador de impostos. Ele trabalhava para o governo romano, cobrando imposto da sua nação. Roma, naqueles dias, oprimia o povo de Israel. Roma tinha dominado Israel e cobrava desse povo ainda imposto. E os publicanos faziam isso. O governo romano, espertamente, pegou pessoas do próprio povo para cobrar do seu povo. E esses publicanos eram cheios de regalias, posição social, recursos. O texto nos diz que esse Zaqueu aqui era rico. Era um homem muito rico, porque muitos dos publicanos, eu não posso dizer que todos, mas muitos publicanos, eles eram desonestos. Eles cobravam um pouco a mais do que mandava a Roma, e essa parte a mais ficava para eles. Nós podíamos comparar os publicanos aos nossos políticos hoje. Quando se fala de político, vem na nossa mente logo desonestidade, focatrua, roubo. Mas eu também não posso afirmar que todos os políticos são desonestos. E como também aqui nesse texto, nós não podemos afirmar ou dizer que todos os publicanos eram desonestos. Mateus era um publicano, que também foi chamado por Jesus para fazer parte do seu grupo, da sua equipe. E aí o texto nos diz que Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido a respeito de Jesus. Ele tinha ouvido que Mateus, que também era publicano, tinha sido alcançado por esse Jesus. Ele sabia que Jesus curava os enfermos, que Jesus libertava os cativos, né, que Jesus devolvia a vista aos cegos, e ele queria ter essa experiência, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era esse homem tão importante, tão falado naqueles dias. Ele não se contentou em apenas ouvir falar quem era Jesus. Hoje, infelizmente, tantas pessoas se contentam em ouvir quem é Jesus só da boca dos outros. Elas não querem, elas não procuram ter uma experiência com Jesus. Elas não querem saber quem é Jesus. O texto diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Se realmente esse homem existia, se ele era palpável. E aí o texto diz que ele vai tomar algumas atitudes para ver Jesus. Porque para Zaqueu ver Jesus, ele tinha pelo menos dois grandes obstáculos. O primeiro era o seu tamanho. Ele era um homem pequeno. E aí no meio daquela multidão, como é que ele ia ver Jesus, se ele era pequenininho? Eu não vou dizer que ele era não, mas ele era pequeno. E o outro grande obstáculo de Zaqueu era a multidão. A multidão impedia que Zaqueu pudesse ver quem era Jesus. Mas Zaqueu não desistiu do seu propósito. Ele queria ver quem era Jesus a todo custo. Muitas vezes nós desistimos tão rápido dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Muitas vezes nós desistimos tão rápido de Jesus,
da vida com Jesus, do relacionamento com Jesus, da intimidade com Jesus. Mas o texto diz que Zaqueu não vai desistir. Ele passa por cima do seu tamanho, ele vai passar por cima da multidão, porque o objetivo dele era ver Jesus. Zaqueu nos ensina isso, que nós não podemos desistir diante dos obstáculos da vida, diante das dificuldades da vida. José, para ser o homem que foi do Egito, ele teve que passar por cima dos obstáculos. Ele teve que superar a postura da mulher de Potifar, ele teve que superar a prisão, e aí se tornou um dos homens mais importantes do Egito. Davi também. Davi, para poder ser o rei de Israel, teve que passar por cima dos obstáculos. Quando Deus faz a promessa a Davi, não é que Davi automaticamente se torna rei, não. Depois que Deus faz a promessa, ele levou um tempo para assumir o reinado. Saul não deixava. Então nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus propósitos. Zaqueu não vai desistir. Ele tinha essas duas grandes dificuldades. Por ser pequeno e por causa da grande multidão que estava ali acompanhando Jesus. E Zaqueu tinha algumas opções. Ele tinha pelo menos 3 opções. 2 delas ia dificultá-lo de chegar ao seu objetivo. E uma ia fazer com que ele chegasse. A primeira opção de Zaqueu seria ficar atrás da multidão. E isso não ia resolver o seu problema. A multidão não ia permitir que ele visse Jesus. Nós também, se queremos ver Jesus, precisamos sair de trás da multidão. Na multidão de pecado, na multidão dos vícios, na multidão dos prazeres, na multidão dos conselhos errôneos, enfim. Zaqueu podia ficar atrás da multidão, mas ele não vai ficar atrás da multidão. Zaqueu também tinha outra opção. Ele podia ficar no meio da multidão, que também não resolveria o seu problema. Ficar no meio da multidão é perigoso. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja, ela nos manda, ela nos diz que nós devemos sair do meio da multidão. Sair do meio dessa gente, povo meu, para que vocês não possam ser destruídos juntamente com eles. Então Zaqueu não podia ficar no meio da multidão. Infelizmente tem tantas pessoas que têm feito a opção de ficar no meio da multidão. E ficar no meio da multidão pode nos dificultar ou impossibilitar de vermos Jesus. Então Zaqueu não podia ficar no meio da multidão, nem atrás da multidão. E aí Zaqueu vai tomar a decisão correta. O texto diz, versículo 4, então correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu fez a escolha certa. Ele correu na frente da multidão. Ele passou pela multidão para esperar Jesus passar. Se nós queremos ver Jesus, nós precisamos correr na frente da multidão. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. A voz do povo é simplesmente a voz do povo. Por isso que Zaqueu ele dá uma carreira. Ele corre na frente da multidão, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14, Jesus disse assim, Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse assim, entrai pela porta estreita,
Larga a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Geralmente a multidão gosta de porta larga e de caminho largo. Por isso que Zaqueu tinha que fugir da multidão. E aí o texto nos diz que Zaqueu, para alcançar o seu objetivo de Jesus, ele vai tomar uma atitude prática. Versículo 4 diz que ele subiu no sicômoro. Porque o desejo do coração de Zaqueu não ficou só no desejo. Ele vai tomar atitudes práticas para que o seu objetivo pudesse ser alcançado. Às vezes a gente quer servir a Jesus, mas a gente fica só na conversa. A gente fica só na palavra. A gente muitas vezes não toma atitudes práticas com relação a isso. Porque servir a Deus é uma decisão do coração. Servir a Deus não é uma imposição de Deus. Só serve a Deus aqueles que decidem servir a Deus. É feito Daniel no capítulo 1, versículo 8 do seu livro. O texto diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias reis. Zaqueu não ficou só na teoria. Eu queria tanto ver Jesus. Eu queria tanto ver quem é esse homem. Não. Zaqueu vai tomar atitudes práticas. E uma das atitudes práticas que Zaqueu tomou foi essa. Subiu na árvore. Eu não sei como é que ele fez, porque ele era pequeno, assim como eram grandes. Mas ele fez, porque ele tinha esse objetivo. Às vezes, por nada ou por tão pouco, a gente se desvia, a gente se distancia do propósito de servir o Senhor. Às vezes, por quase nada, a gente desiste de servir ao Senhor. Ele sobe naquele sicômoro. Ele não desistiu do seu propósito, mesmo sendo pequeno como era. Mesmo não tendo estatura grande, ele vai subir naquela árvore. Muitas vezes nós temos desistido de Jesus. E a minha pergunta é: quem tem tirado você do foco? Quem tem provocado para que você se distancie de Jesus, das coisas de Deus? Quem que tem dificultado você cumprir os compromissos com Deus, o voto que você um dia fez a Ele? Nada e ninguém vai tirar Zaqueu do seu objetivo. O texto diz que ele subiu nesse sicômoro porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Zaqueu foi estratégico, porque existiam ali muitas árvores, mas ele subiu exatamente na árvore onde Jesus passaria. Ele estava no local certo, na hora certa. Tem muita gente por aí, subindo em sicômoros errados para ver Jesus. Tem muita gente aí, subindo nos sicômoros da religiosidade, subindo nos sicômoros da descrença, subindo nos sicômoros da falta de fé. Zaqueu, ele vai subir no sicômoro certo. E aí o texto diz que quando Jesus passa ali embaixo daquela árvore, ele olha para cima. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Acho que Zaqueu tomou um susto. Não sei como ele não caiu ali daquela árvore. Sabe por quê, queridos? Jesus fez isso? Porque Zaqueu queria um relacionamento com Jesus de longe, à distância, em cima de um sicômoro. E Deus, Ele não quer contato, relacionamento com ninguém à distância.
Ele quer um relacionamento de intimidade, diário. E Zaqueu não, Zaqueu a princípio não queria isso. Ele só queria ver quem era Jesus, era só isso que ele queria. Ele não queria intimidade com Jesus. Ele não queria que Jesus fosse para a sua casa. Não. Ele queria só ver. Jesus passasse, ele ia descer daquela árvore e seguiria sua vida normalmente, continuando sendo publicano, sendo desonesto, ficando rico em cima das costas dos outros. É isso que ele queria. Mas Jesus nunca vai querer com ninguém relacionamento à distância. Se você está em cima do sicômoro para se relacionar com Jesus, desça do sicômoro. Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce. O que eu quero contigo é mais próximo. Eu quero ir para a tua casa. Porque é assim que Jesus faz. Tem pessoas que têm um relacionamento com Jesus à distância, em cima das árvores da vida. E aí Jesus vai fazer algo muito maior que Zaqueu queria. Zaqueu queria uma coisa, de repente, simples, porque Jesus era um homem público. Muitas pessoas viram Jesus, tiveram contato com ele. Mas Jesus tinha algo melhor e maior para Zaqueu. Porque Jesus é assim. Ele é extravagante quando se trata de nos abençoar. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 3, 20, que ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes a gente quer uma besteirinha, Jesus vai me dar algo maior. Zaqueu queria só simplesmente vê-lo, era simples. Jesus disse: não, não é isso que eu quero. Jesus queria algo muito maior com Zaqueu, muito mais profundo. E aí o texto diz que Jesus se convida. Não foi Zaqueu que convidou Jesus. Foi Jesus que disse: hoje eu vou para a tua casa. E aí o texto diz que ele desce rapidamente, diante dessa constatação de que ele estava ali em cima. Talvez ele estava ali até escondido, para ninguém vê-lo. Mas nós precisamos entender que ninguém se esconde de Jesus. Ninguém. Claro que Jesus sabia que ele estava ali, escondidinho naquele galho, naquela árvore. E aí Jesus vai dizer: olha, Zaqueu, eu vou para a tua casa. Eu vou almoçar com você. Zaqueu deve ter tomado um susto. Afinal de contas, ele ia receber na sua casa Jesus. Porque é isso que Jesus quer, gente. Ele quer estar na nossa casa. Ele quer estar nos nossos relacionamentos. Ele quer estar nos nossos contatos. Ele quer estar nas nossas amizades. Talvez nos nossos relacionamentos, muitas vezes não vai caber Jesus, não. Porque talvez aquilo que a gente faça envergonhe Jesus. E aí a gente prefere deixá-lo de lado. Talvez com nossos amigos não vai caber Jesus, não. Porque Jesus não estaria disposto a escutar as conversas indecentes, as piadas imorais. Mas Jesus queria ir para a casa de Zaqueu. Eu fico pensando que a mulher de Zaqueu tomou um susto. Quando chega lá, Zaqueu chega em casa com Jesus, mais 12. Não foi só Jesus que foi. Os apóstolos também foram com Jesus. Jesus disse a Zaqueu que era ele que ia, mas ele levou os 12 de contrapeso. Porque é isso que Jesus queria com Zaqueu. Algo muito maior. Porque servir ao Senhor à distância é cômodo. Não traz sobre mim compromissos, responsabilidades, intimidade, não. Eu tenho Jesus no coração. Aí vai viver na sua vidinha. Eu tenho Jesus no meu coração. Mas não sai da mesa de um bar.
Eu tenho Jesus no meu coração, mas não sai das casas de prostituição. Eu tenho Jesus no meu coração, mas não sai da vida de adultério. Porque servir a Jesus à distância é muito legal para tantas pessoas, mas não é legal para Jesus. E aí Jesus vai para a casa daquele homem. Jesus vai mudar a história daquele homem. Jesus vai trazer uma nova esperança, expectativa para o coração daquele homem. Jesus vai dar para ele algo muito maior, algo muito especial. E aí o texto diz, versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que acontece aqui, queridos? Conversão. Mudança total de rumo, de vida. Conversão é isso. É uma mudança, uma volta geral na direção que você estava indo. Para agora ir encontro na direção que Jesus está. Houve aqui uma mudança de atitudes, mudança de coração. Zaqueu agora se torna um homem liberal. Gente, o coração de um convertido, daqueles que aceitam Jesus, tem que ser liberal. Isso é uma das marcas da nossa conversão. É sermos liberal com as pessoas, com as coisas de Deus. Às vezes nós não somos liberais. Porque o mais precioso Deus já nos deu, que é a salvação. E Ele ainda nos enche de mimo, com tantas coisas que Deus nos dá. Zaqueu agora vai se tornar um homem liberal. É assim que acontece. A conversão proporciona isso. A conversão traz isso ao nosso coração. Um homem que estava acostumado a roubar, a tirar vantagens, ele agora vai ter o seu coração transformado. Porque o processo é esse. Você se converte, aceita Jesus, o reconhece como Senhor, e aí começa a fazer as boas obras. Tem muita gente por aí enganada, achando que é as boas obras que salvam. Não. As boas obras é resultado na vida daqueles que entenderam que são pecadores e que precisam de Jesus. E aí, diante dessa palavra de Zaqueu, dessa decisão desse homem, Jesus vai dizer, versículo 9, então Jesus lhe disse, diante desse fato, dessa postura, essa mudança de atitude, porque muitas vezes a gente aceita Jesus, mas pouca coisa muda nas nossas vidas. A gente continua, às vezes, com temperamento ruim, a gente continua orgulhoso, a gente, às vezes, continua altivo, narizinho em pé, mas aí a gente é Jesus. Não, Zaqueu não fez assim. Zaqueu mudou totalmente a vida, mudou totalmente a postura, dizendo, olha, eu vou devolver, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Eu vou dar metade do que eu tenho dos meus bens para os pobres e vou devolver a quem eu roubei. Isso é uma marca de um coração que foi alcançado pelo poder de Jesus. Ele mudou totalmente. Por isso que Jesus constatou isso. Ele disse, então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho de Abraão no sentido da fé. No sentido agora da confiança da promessa de Deus. Zaqueu, ele respondeu positivamente ao convite de Jesus. Hoje me convém, Zaqueu, estar na tua casa. E nós, como temos respondido aos convites de Jesus, aos chamados de Jesus, aos apelos de Jesus? Como temos respondido?
como temos respondido às necessidades da obra missionária, da evangelização, como temos respondido. Zaqueu respondeu positivamente àquele chamado de Jesus. Ele poderia ter dito para Jesus: não, Jesus, eu só quero te ver, e agora vou-me embora. Mas o texto diz que não. Ele levou Jesus para a sua casa. Ele aceitou aquele convite. Ele respondeu de forma positiva ao convite de Jesus. E nós, e você, como tem respondido aos apelos da palavra de Deus? Como você tem respondido ao clamor do Espírito Santo no teu coração? O que é que você tem feito? Zaqueu nos ensina isso. Zaqueu nos mostra isso. Que precisamos continuar firme no propósito de servir ao Senhor. Porque a multidão está aí, disposta a nos tirar, a nos arrancar do caminho do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, a exemplo de Zaqueu, levar Jesus para os nossos relacionamentos. Levar Jesus para o nosso namoro, para o nosso noivado, para nossas rodas de amigos, para aquilo que nós assistimos, que nós possamos levar a Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o Deus que chama. Tu é o Deus que fala de forma especial ao coração do homem. Se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor chamou cada um de nós. O Senhor se convidou para estar na nossa casa. Continua conosco, Senhor. Tu sabes as nossas lutas, as nossas dificuldades, os desafios que muitas vezes grita dentro de nós. Mas nós precisamos do Senhor. Continua a abençoar o Teu povo, Pai. E muito obrigado pelo privilégio de poder meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.
Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, 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 é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Sobre nós. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que em mim estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Graças a Deus, já estamos chegando ao término do nosso culto. Eu queria agradecer a todos vocês aí nos seus lares por passar junto conosco nesse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus continue a abençoá-los, que Deus continue a derramar da sua graça, que o Senhor continue nos concedendo mais alguns outros dias nesse monte. Eu queria só lembrar os queridos que hoje é o último culto que nós estaremos gravando online. Quinta-feira ainda teremos um estudo bíblico e a partir do dia 2 de agosto já estaremos fazendo nossos cultos presencial. Então domingo teremos uma Santa Ceia e aí eu queria estar convidando os irmãos para estarem conosco, seguindo todo o protocolo de máscara, de higienização, distanciamento. E aí, se nós tivermos uma quantidade maior que cabe no nosso espaço, nós estaremos fazendo assim 2 momentos, tá bom? De 6 às 7 e de 7 às 8 para contemplar todas as pessoas que vierem domingo, dia 2. Então, Deus abençoe, bom começo de semana, que a graça dele possa superabundar nas nossas vidas. Quinta-feira teremos o pastor Jair Lima, pastor da Igreja Congregacional em Xande Cruz, que estará conosco trazendo o estudo, trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento e assim estaremos encerrando
o nosso culto. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de glorificar, exaltar e adorar o Teu nome. Que o Senhor possa ter recebido, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Muito obrigado por essa semana que começa hoje. Continua a ser conosco, Senhor, nos livrando de todo mal. Essa foi a oração de Jesus, lá em João 17. Continua a nos dar saúde, Pai. Continua a suprir as necessidades como o Senhor tem feito. Continua a abrir portas para aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam, Deus, do sustento. Supre, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, que precisam, ó Deus, de um milagre do Senhor, de um sobrenatural Teu, Pai. Faz isso, Senhor, para o Teu nome ser glorificado. Abençoa aqueles que estão tristes, amargurados, preocupados. Senhor, dá a Tua graça e leva-nos em paz. Muito obrigado pelo grupo de louvor, pela vida de Diogo, de Gênesis, de Gabi, do Lucas, do Pedro, do Vitor, do nosso irmão Eric, do nosso irmão Tiago, que dirigiu esse trabalho, a vida da missionária Lourdes. Fomos nós, Senhor, que o Senhor preparou para fazermos esse momento. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, o agir, o mover do Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.